Ele posso crer no amanhã, porque Ele temor não há, mas eu pensei, eu sei que a minha vida está nas mãos do meu Jesus, que vive está. Amém. Glória a Jesus. Abramos as nossas Bíblias no livro de Gênesis, no seu capítulo 26. Enquanto as irmãs estão procurando, eu quero assim agradecer primeiramente ao Senhor, meu Deus, né, por essa oportunidade e que o Senhor me concede de estar aqui junto com as irmãs, participando desta live abençoada. Quero também, assim, agradecer a minha pastora Jailza, né, que foi o canal, o instrumento de Deus, para que eu pudesse estar aqui nesta manhã junto com as irmãs. Graças a Deus, né, por tudo que já ouvimos nesta manhã, os testemunhos, né? Vimos, assim, as irmãs testificando, falando do poder, da maravilha, né, dos feitos do Deus na vida. Esse Deus, ele é realmente tremendo. Ele trabalha pelo seu povo. A palavra do Senhor diz assim, em Gênesis 26, está escrito, Isaac vai a Gerar por causa da fome. E havia fome na terra, além da primeira fome, que foi nos dias de Abraão. Por isso fosse Isaac a Abimeleque, rei dos filisteus, em Gerar. E apareceu-lhe o Senhor e disse, não desças ao Egito, habita na terra que eu te disser. Peregrina nesta terra e serei contigo e te abençoarei, porque a ti e a tua semente darei todas estas terras e confirmarei o juramento que tenho jurado a Abraão, teu pai. E multiplicarei a tua semente como as estrelas do céu, e darei à tua semente todas estas terras, e em tua semente serão benditas todas as nações da terra. Porquanto Abraão obedeceu a minha voz e guardou meu mandado, os meus preceitos, os meus estatutos e as minhas leis. Assim habitou Isaque em Gerar. E, perguntando-lhe os varões daquele lugar acerca de sua mulher, disse, é minha irmã, porque temia dizer, é minha mulher, para que, porventura, dizia ele, me não matem os varões daquele lugar, por amor de Rebeca, porque era formosa à vista. E aconteceu que, como ele esteve ali muito tempo, Abimeleque, rei dos filisteus, olhou por uma janela e viu, e eis que Isaac estava brincando com a Rebeca, sua mulher. Então chamou Abimeleque a Isaac e disse, eis que, na verdade, é tua mulher. Como, pois, disseste, é minha irmã? E disse-lhe Isaac, porque eu dizia, para que eu, porventura, não morra por causa dela. E disse Abimeleque, que é isto que nos fizeste? Facilmente se teria deitado alguém deste povo com a tua mulher, e tu terias trazido sobre nós um delito. E mandou Abimeleque a todo o povo, dizendo, qualquer que tocar neste varão ou em sua mulher, certamente morrerá. E semeou Isaque naquele mesma terra, e colheu naquele mesmo ano, sem medidas, porque o Senhor o abençoava. E engrandeceu-se o varão, e ia se engrandecendo, até que se tornou muito grande, e tinha possessão de ovelhas e possessão de vacas, e muita gente de serviço, de maneira que os filisteus
a invejavam. E todos os poços que os servos de seu pai tinham cavado no dia de Abraão, seu pai, os filisteus entoaram e encheram de terra. Disse também Abimeleque a Isaque: aparta-te de nós, porque muito mais poderoso te tem feito do que nós. Então Isaque fosse dali e fez seu assento no vale de Gerar e habitou lá. E tornou Isaque, cavou os poços de água que cavaram nos dias de Abraão, seu pai, e que os filisteus taparam depois da morte de Abraão, e chamou-os pelo nome que os chamaram seu pai. Vamos agora para o versículo 24. E apareceu-lhe o Senhor naquela mesma noite e disse: eu sou o Deus de Abraão, teu pai. Não temas, porque eu sou contigo, e abençoar-te-ei, e multiplicarei a tua semente por amor de Abraão, teu servo. Então, edificou ali um altar e invocou o nome do Senhor, e armou ali a sua tenda. E os servos de Isaque cavaram ali um poço. Glória a Deus. Esta palavra, irmãos, que eu li, né, que se encontra em Gênesis, um texto muito conhecido, onde vai nos contar a história de Isaque. Isaque, né, filho de Abraão. Nós vemos que o Senhor Deus, ele chamou Abraão, escolheu Abraão no meio dos seus, e lhe fez uma promessa para Abraão. Pois a palavra do Senhor nos diz que o Senhor, ele chamou Abraão e disse a Abraão: saia-te da tua terra e da tua parentela e da casa de teu pai para a terra que eu te mostrarei. E far-te-ei uma grande nação, e abençoar-te-ei, e engrandecerei o teu nome, e tu serás uma bênção. E abençoarei os que te abençoarem, e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem, e em ti serão benditas todas as famílias da terra. Então, nós vemos que Deus escolheu Abraão, chamou Abraão e lhe fez uma grande promessa. Porém, a palavra do Senhor vai nos dizer que Abraão, ele não tinha filhos, ele não tinha um herdeiro. Quando ele sai da casa do seu pai, ele sai com sua esposa, Sara, ele sai com seus servos, ele sai com seus animais, ouvindo a voz do Senhor. E coisa boa é quando ouvimos a sua voz e obedecemos. Ainda que Abraão não sabia que rumo, não sabia para onde iria, mas ele tão somente creu na palavra do Senhor, porque Deus, ele é fiel para cumprir com as suas promessas na vida daquele que ele chama. E Abraão, crendo, acreditando na palavra, ele sai do meio dos seus e vai percorrer uma terra até então desconhecida. Mas a palavra do Senhor nos diz que cada lugar que Abraão chegava, Deus falava para Abraão. Deus dizia para ele: olha para os céus, se tu pode contar as estrelas, assim será a tua descendência. E se tu pode contar o pó da terra, assim farei eu, multiplicarei a tua descendência. E Abraão, ele creu. Todo lugar que Abraão chegava, colocava a planta dos seus pés, armava a sua tenda, ele levantava um altar e ele invocava o Senhor. E Abraão esperou, aguardou no Senhor, pois ele não tinha filhos, quando Deus, em Gênesis, no seu capítulo 15, chama ele, torna a fazer a ele a promessa, renovar a promessa para com ele, para a sua casa, para os seus. E Abraão disse para o Senhor que ele não tinha herdeiro, mas nós vemos que Deus, ele é fiel, ele é poderoso, nada é impossível aos olhos do Senhor. E Deus prometeu que daria um filho a Abraão. E assim aconteceu. Deus cumpriu no tempo certo, na hora de Deus. A bênção chegou para a vida deste casal. Sara, ela vai gerar, ela vai ter um filho. Apesar de tantas coisas que sucedeu na vida deste casal, tantas coisas que passaram, que viveram, momentos difíceis, momentos de crise, mas a promessa, a palavra do Senhor ainda estava de pé para a vida deste casal. E chegando o tempo certo, tempo determinado por Deus, porque nós entendemos, compreendemos que há um
tempo determinado para o Senhor, para todas as coisas. Nós sabemos que Deus, ele age no seu tempo, ele age na sua hora. É por isso que temos que descansar no Senhor e aguardar o tempo, como diz a palavra, que o tempo dele é formoso. É bom o tempo do Senhor, quando chega a hora. E chegou o momento, chegou o dia, chegou o tempo para a vida de Abraão, onde Deus ia mudar a sua história, a sua situação. E Sara gera, e Sara tem um filho com a idade avançada, era estéril, não podia gerar, mas para o Deus que nós servimos não há nada impossível. Deus é o Deus de coisas grandes, de coisas impossíveis. Ele é Deus que faz milagre na vida dos seus. E Sara gera, e a palavra do Senhor nos diz que Isaac, já com a idade de 40 anos, após a morte da sua mãe, Abraão sabia também que ele não ia durar muito tempo na terra, e ele precisava de preparar seu filho, a sua casa, para dar continuidade à palavra, à promessa do Senhor. Agora, Isaac, como herdeiro de Abraão, ele vai se preocupar em preparar uma esposa para o seu filho, onde ele vai chamar Eliezer, o seu moço, o mordomo da sua casa, e vai incumbir a ele uma responsabilidade grande de ir na sua parentela, no meio dos seus, trazer uma esposa para o seu filho. E assim acontece, Rebeca é escolhida, Rebeca é trazida, e agora Isaac está vivendo com a sua esposa. Porém, a promessa agora ele vai dar continuidade, porque Deus iria cumprir, assim, a sua promessa na vida do filho de Abraão. Porém, a palavra do Senhor nos diz que esse casal também era estéril, né? E Rebeca não podia gerar, mas Deus ia dar continuidade à promessa. É porque aquilo que o homem não pode fazer, Deus ele faz. Aquilo que é impossível, aquilo que está fora do nosso alcance, Deus ele traz, aleluia, bendito seja o nome do Senhor, ele faz aquilo que eu e você não podemos fazer. E esse Deus que servimos, que invocamos e que adoramos é o Deus que ainda faz milagres. E nós vimos que agora Deus precisava, aleluia, cumprir com aquilo que ele havia falado, prometido a Abraão. Porém, Isaac precisava conhecer o Deus de Abraão, porque até então Isaac só conhecia Deus de ouvir falar. Isaac ainda não tinha experiência com o Deus do seu pai. Isaac agora ia conhecer o Deus de Abraão, o Deus que pode, o Deus que faz, o Deus que opera, o Deus que é tremendo. E Deus também queria lhe provar a Isaac, porque era também necessário para dar continuidade à promessa. Isaac também tinha que crer. E além de crer, ele tinha que também ser obediente, porque nós vemos que o sucesso da nossa vitória, o sucesso do nosso milagre, de Deus fazer aquilo que ele vem prometendo a cada uma de nós, o primeiro passo é a obediência. E eu já vi as irmãs certificando, falando sobre a obediência. A palavra do Senhor nos diz que obedecer é melhor do que sacrificar. E quando Isaac está nessa terra, a Bíblia diz que houve uma fome, que nem semelhante aos dias de Abraão, quando houve essa fome na terra, onde Abraão desce e vai para o Egito. Porém, com Isaac, diante dessa situação, Deus se revela para Isaac e diz para Isaac não descer para o Egito, mas permanecer na terra de Gerar, na terra da crise, na terra da dificuldade. Isaac, ele ouve a voz do Senhor e ele obedece. Ele não vai para o Egito, ele não toma nenhuma atitude precipitada, mas ele obedece ao Senhor e fica aonde o Senhor determinou para a sua vida. Porque nós entendemos que a nossa vida ela é guiada pelo Senhor. É Ele quem guia, é Ele quem dirige, é Ele quem faz tudo. E no momento da crise, da dificuldade, temos que ouvir a voz do Senhor, estar atento à palavra do Senhor, buscar do Senhor direção, buscar do Senhor resposta, para que não venhamos nos precipitar. Porque muitas das vezes, diante da crise, da dificuldade que enfrentamos,
Às vezes a vontade é de fugir, é de correr, é de se ver livre, mas nós temos que aguardar o momento de Deus nas nossas vidas para que não venhamos sofrer com as nossas escolhas. E ele optou por ficar, por obedecer à palavra do Senhor. E durante esse tempo que ele está nessa terra, neste lugar, ele foi dizer que a sua esposa não era esposa, de fato, era irmã, mas só que o segredo foi descoberto, o rei descobriu que Rebeca era a sua esposa, pois pegou ele brincando. E nós vimos que, mesmo assim, diante dessa mentira, dessa situação, porque ele temeu pela sua vida, para que aqueles homens não o matassem, ele não tomasse a sua esposa, mas nós vimos a mão do Senhor sobre Isaac e sobre a sua esposa. Por ele escolher obedecer ao Senhor. Mesmo diante dessa situação, nós vemos o livramento do Senhor para a vida deste casal. Porque até então o rei não fez nada, não pôde contra a vida dele, ainda deu uma ordem que ninguém mexesse e que ninguém tocasse com este casal. E nós vemos que, mesmo diante dessa situação, nós vemos a proteção do Senhor na vida deste casal. Porque a melhor coisa é obedecer. E pela obediência de Isaac, nós vimos que ele semeou 100 vezes mais, e o Senhor prosperou, e o Senhor abençoou. Porque nós vimos que Isaac, ele foi um homem de visão. Isaac, ele entendeu, aleluia, que a promessa Deus iria cumprir. E ele sabia que toda aquela terra havia de ser dele, né? Porque foi uma promessa que Deus fez aos seus pais, porém aquela terra seria dele e da sua descendência. Ele era o herdeiro e ele não perdeu a visão da sua herança. A sua visão não estava na crise e nem na dificuldade, mas na promessa que ele havia recebido da parte de Deus. E o que me chama a atenção é que ele foi um homem que teve visão, discernimento para entender que, mesmo ele permanecendo em Gerar, através da crise, Deus iria abençoar, porque a promessa estava sobre a sua vida. Ele não desceu ao Egito, não fez como seu pai, mas ele permaneceu em Gerar, acreditando que o Senhor ia abençoar. E nós vimos que a palavra do Senhor nos revela que a questão aqui, irmãos, não é o lugar, né, diante da situação que ele estava se encontrando, mas ele estava com alguém, né, que lhe fez a promessa, porque não importa o lugar, não importa onde estejamos, não importa a dificuldade, a situação, o importante é saber que quem fez a promessa é fiel, é poderoso para cumprir. E agora ele estava ali. E também o que me chama a atenção nesse texto é a perseverança de Isaac, né? Trazendo para o dia de hoje, para as nossas vidas, ele perseverou, ele aguardou. E a palavra do Senhor nos diz que cada poço que ele abria, que era aberto, representava o início da herança na vida de Isaac, pois nós sabemos que a água ela era uma riqueza, né, no dia da seca. E nós vimos também que cada posto que ele abria, né, se levantou inimigos, os inimigos veio, né? Todavia, a oposição veio para cada um dos poços que ele abria, pois a palavra do Senhor nos diz que seus inimigos estavam vendo a bênção, a prosperidade de Deus na vida de Isaac. Né? Os poços eram abertos, surgia águas profundas, e com aquilo criou inveja dos filisteus, criou inveja no coração daqueles homens. E a palavra do Senhor nos diz que cada poço que era aberto havia-se contenda, né? Só que Isaac, ele não vai contender, ele não vai brigar, porque até então a confiança dele estava no Senhor, no Deus que fez a promessa. E ele abriu mão, né? Nos faz lembrar a palavra do Senhor também, quando Neemias, né? Ele vai para Jerusalém, ele vai com aquela missão para edificar os muros de Jerusalém, aonde Neemias começa uma grande obra. E a palavra do Senhor vai nos dizer também que se levantou opositores contra Neemias para fazer com que ele parasse,
para fazer com que ele desistisse da obra. Mas Neemias tinha uma obra importante, estava ocupado, o seu coração, o seu pensamento estava voltado para aquilo que ele estava fazendo, até porque ele estava realizando a obra do Senhor. Os inimigos fizeram, sim, de tudo para desviar sua atenção, para tirar ele do propósito, para que ele desistisse da obra, mas, no entanto, ele persevera ali diante daquela construção, diante daquela responsabilidade a qual o Senhor confiou para ele. E assim, muitas das vezes é comigo, é com você, Deus nos confia algo, coloca um trabalho maravilhoso nas nossas mãos, e certo que os nossos adversários, nossos inimigos, ele não vai ficar satisfeito, ele vai fazer de tudo para impedir o crescimento daquela obra, o desenvolvimento daquela obra, porque o alvo do inimigo é atacar, é mexer com aquele que está na frente, na linha de liderança. Satanás, ele não se agrada quando ele vê alguém fazer alguma coisa em prol da obra do Senhor. Isaac estava passando por essa situação. Cada poço que era cavado, os inimigos vinham e empurravam, os inimigos vinham e tomavam, os inimigos vinham e roubavam. Mas ele perseverou, porque até então ele não queria nem contender e nem brigar. E nós vimos que, diante dessa situação, ele perseverou, aleluia, em aguardar e esperar tão somente em Deus. E seus inimigos tiveram que ver, tiveram que contemplar que verdadeiramente Deus era na vida disso aqui. E o primeiro poço, né, era bom, mas gerou contenda. E esse poço deu-se o nome de Ezequiel, né? E ele ali deixou. Uma roupa de frio, pelo menos. Não tá frio, não, aqui. E a palavra do Era pra ter Senhor colocado Olha, essa depois toalha. você fica Ai, aqui, meu depois Deus, você vai. gente. Depois você. que houve um segundo poço, né? Onde ele tirou água e a água era boa. Porém, nesse segundo poço, houve inimizade, né? A inveja foi grande e o seu nome, que significa Sitna. E a perseverança o levou ao terceiro poço. E é justamente nesse terceiro poço onde seu nome é Rebote, onde o lugar onde os inimigos não podem mais seguir, pois é o lugar onde somente os filhos de Deus podem ficar. E é nesse terceiro poço onde realmente seus inimigos desistem de perseguir a ele, e é onde vem a sua vitória, a bênção de Isaac na sua vida, porque por causa da sua desobediência, por causa da sua obediência em esperar e aguardar no Senhor, Deus o prosperou e Deus o abençoou. E que nós também possamos seguir esse exemplo, irmãos, diante da crise, da dificuldade, mas crer, confiar tão somente no Senhor e na palavra do Senhor. Porque Deus, ele é fiel para cumprir tudo aquilo quanto ele tem nos prometido. A palavra do Senhor nos diz que ele é Deus que chama a existência aquilo que não existe. E esse é o segredo da nossa vitória. É obedecer ao Senhor e perseverar, aguardando e esperando no Senhor. Porque, por certo, portas sim se abrirão para as nossas vidas. Porque promessas nós temos. E o Senhor, ele é fiel para cumprir a sua promessa. Tudo quanto ele tem nos prometido, o Senhor, no seu tempo, na sua hora, ele irá cumprir. Amém? Que Deus em Cristo nos abençoe. Aleluia, glória a Deus. Muito obrigada, irmã Joelma. Foi uma palavra abençoada. Nada é impossível para Deus. A irmã, ainda no finalzinho, ela falou: Deus é o Deus que chama aquilo que não existe a existência. Aleluia, Deus poderoso. Muito obrigada, irmã, pela sua presença. Que Deus continue abençoando a sua vida. E obrigado por aceitar o convite. Nós somos muito, muito grata, nós estamos muito grata pela sua disponibilidade e pela palavra vinda direta do céu. Deus continue abençoando. Eu vou pedir aqui à irmã Maria José para estar orando pela sua vida. Irmã Maria José, ela está aqui ainda? Irmã Maria José?
Aleluia. Ela estava aqui na estante, estava bem olhinho de olho nela. Ah, Saiu, Taina. saiu. Então, eu vou pedir à irmã. A irmã Maristela entrou aqui agora. Irmã Maristela, só pode estar orando pela vida da irmã Joelma Coutinho. Aleluia. Glória a Deus. Glória a Deus. Aleluia. Irmã Maristela, deixa eu pôr aqui o vídeo.